Você é nosso convidado especial para participar de mais um estudo dos valores de Cristo. Estamos desenvolvendo um estudo do sistema de valores de Jesus Cristo através dos evangelhos. Às vezes, Jesus dava um alto valor para uma coisa e nenhum valor para outra. Se enfocarmos a leitura dos evangelhos no que Jesus valorizou ou não, conseguimos definir o seu sistema de valores. E como ele era Deus em carne, os valores que ele definiu e a maneira como conduziu sua vida nos revelam a perfeição dos seus valores, os valores de Deus. Por isso, esse estudo dos valores de Cristo pode ser de grande proveito para mim e para você. Já vimos que Jesus deu valor a ele mesmo. Este é um dos valores de Cristo, o próprio Cristo. E este pode ser um bom ponto de partida. No Evangelho de João, capítulo 3, numa das passagens mais conhecidas da Bíblia, Jesus estabeleceu um alto valor para ele mesmo quando declarou que era o Filho de Deus, o único Salvador e a única solução para os pecados desse mundo. Jesus estabeleceu um alto valor para si mesmo. Observe como Jesus fez isto repetidas vezes no Evangelho de João. Jesus se autovalorizou, isto é claro. Mas, nisso tudo, resta-nos um desafio. Como é o meu sistema de valores comparado com o de Jesus? Que valor damos a ele? No terceiro capítulo de João, além de se autovalorizar, Jesus deixou claro que era melhor nós também darmos a ele esse mesmo valor e declararmos o que ele estava dizendo que era, porque senão estaríamos perdidos. Mas, se você confessar que ele é o que disse que é, experimentará a salvação, a vida eterna. Continuando pelo Evangelho de João, no capítulo 4, encontramos o registro de uma conversa de Jesus com uma mulher na cidade de Sicar, no centro de Samaria. Jesus começou a conversar com esta mulher junto ao poço de Jacó. Os 42 versículos que registram este diálogo são intrigantes, por isso preste bem atenção nessa história. Observe como a mulher ficou fascinada com o que Jesus é, e como este diálogo acaba mostrando mais uma vez como Jesus se autovalorizava. Também mostra como foi importante que a mulher confessasse as mesmas coisas sobre Jesus que ele próprio já havia lhe dito. No início da conversa, a mulher ficou fascinada com o fato de que, mesmo sendo judeu, Jesus estava lhe pedindo água. Ela era samaritana e Jesus judeu, por isso Jesus não tinha razão para falar com ela. Aliás, ele nem sequer poderia manter contato com ela. Mas quando ela se maravilhou com isso, ele começou a explicar quem ele era e a estabelecer o seu valor. Ah, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado a água da vida. Essa declaração de Jesus foi simplesmente fascinante. Para nós é um desafio saber com quem realmente estamos falando. Quando você ora, você tem consciência com quem realmente está falando? Se você tiver consciência de que está falando com Deus, o que é que você deve lhe pedir? Que desafio, hein? Mas Jesus deu a dica. Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. A conversa continua e a mulher começa a perceber que aquele era mais do que um simples judeu pedindo água. Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó? Em outras palavras, quem é você, hein? Mais tarde ela declarou: Senhor, vejo que és profeta. O ponto alto dessa conversa foi quando a mulher, no versículo 25, disse: Eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Jesus respondeu fazendo uma importante declaração a seu respeito. E mais uma vez se autovalorizando, disse: Eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Jesus estava declarando que ele era o Messias. Um pouco de conhecimento do Velho Testamento e do profeta Isaías nos faz entender que essa declaração de Jesus de que ele era o Messias foi muito importante e estabeleceu um alto valor para Jesus Cristo, encaixando-se com a descrição que o profeta Isaías tinha feito dele. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Todos esses títulos se referiam ao Messias que viria. Quando Jesus disse, Eu sou, ele estabeleceu um alto valor para si mesmo.
É interessante observar que quando a conversa termina nos versículos 28 e 29, a mulher deixa o seu jarro de água e sai para a cidade para dizer aos samaritanos: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito, será que ele não é o Cristo? O testemunho dela foi fascinante. O Evangelho de João tem um significado muito profundo. O jarro de água da mulher simboliza a sua sede, uma sede que além da simples necessidade de água. Ela já tinha tido 5 maridos, e o homem com quem ela estava vivendo não era seu marido. A sede dela, e além da necessidade de água, mas esta mulher que provavelmente tinha uma reputação questionável, foi para a cidade e deu a notícia aos samaritanos. Não era comum para uma mulher testemunhar para homens, mas não para esta mulher. Parece que ela conhecia muitos homens em Samaria. Ela disse: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Ela lançou uma pergunta. Mais à frente lemos que os homens que ela levou a Cristo disseram: agora cremos não somente por causa do que você disse, pois mesmo nós o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. A mulher e os homens que ela levou a Cristo confessaram o valor dele. Eles o reconheceram pelo que ele disse que era. Conforme lemos o Evangelho de João, vemos como Jesus manteve esta prática. No capítulo 5, ele faz declarações tremendas, afirmando ser de fato Cristo, o Messias, que significa a palavra que se tornou carne. Deus está entre nós, Deus entre nós. Neste capítulo, Jesus afirma que faz as mesmas obras que o Deus Pai faz. Eu lhes digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo. Só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque o que o Pai faz, o Filho também faz. Então Jesus podia fazer tudo o que Deus faz? No capítulo 5 de João, Jesus afirma que sim. Ele disse: pois da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, o Filho também dá vida a quem ele quer. E mais, Jesus disse que Deus não iria julgar ninguém e que isso seria incumbência dele. Além disso, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho. Jesus continua nos capítulos 5 e 6 de João e por todo este evangelho, estabelecendo seu próprio valor. No capítulo 10, Jesus afirma: eu e o Pai somos um. No capítulo 14, Filipe pediu: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo. Quem me vê, vê o Pai. Esta foi uma declaração e tanto de Jesus. No capítulo 6, versículo 35, ele disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Jesus continua fazendo declarações sobre quem ele é, e no capítulo 8, quando ele disse: eu sou, quando mostrou que tinha intimidade com Abraão, os judeus perguntaram: você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Jesus respondeu: eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. No capítulo 8, Jesus também disse: se vocês não crerem que eu sou, de fato morrerão em seus pecados. No capítulo 9, lemos que Jesus curou um homem cego e que mais tarde voltou a se encontrar com ele e perguntou: você crê no Filho do Homem? E o homem que tinha sido cego e que agora estava curado respondeu: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe respondeu: você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Então aquele que tinha sido cego disse: Senhor, eu creio, e o adorou profundamente. Em todos os evangelhos, mas principalmente no de João, vemos como Jesus se autovalorizou. É muito importante que você e eu concordemos com ele e que confessemos o valor que ele deu a si mesmo. O professor inglês de literatura renascentista e renomado escritor C.S. Lewis chegou à seguinte conclusão depois de seguir os passos de Jesus pelos evangelhos, principalmente o de João. Quando você escolhe confessar o valor que Jesus estabeleceu para si mesmo, você pode dizer que ele era um mentiroso, ou lunático, ou como o homem que foi curado da cegueira, você pode dizer: Senhor, eu creio, e então adorá-lo. No capítulo 8 de João, quando Jesus disse: antes de Abraão nascer, eu sou, muitos pegaram pedras para apedrejar Jesus. O escritor C.S. Lewis
disse que deveríamos ser intelectualmente honestos quando consideramos o valor que Jesus deu a si mesmo e ver que só podemos apedrejá-lo e mandá-lo para fora de nossas vidas e esquecer dele para sempre e confessar o valor que ele declarou ter. Jesus estabeleceu um alto valor para ele mesmo. É realmente muito importante a gente estudar os valores de Cristo. É por isso que estamos aqui convidando você para participar desse estudo chamado Os Valores de Cristo, porque aqui estamos desenvolvendo um estudo do sistema de valores de Jesus Cristo através dos Evangelhos. E é muito bom, é muito interessante a gente lembrar sempre esse detalhe. Às vezes, Jesus dava um alto valor para uma coisa e nenhum valor para outra. Se enfocarmos a leitura dos Evangelhos no que Jesus valorizou ou não, conseguimos definir o seu sistema de valores. E como ele era Deus em carne, os valores que ele definiu e a maneira como conduziu sua vida nos revelam a perfeição dos seus valores, que eram os valores de Deus. Por isso, esse estudo dos valores de Cristo pode ser de grande proveito para mim e para você. Já vimos que Jesus deu valor a ele mesmo. Esse é um dos valores de Cristo, o próprio Cristo. E este é um bom ponto de partida para todos nós. Ou seja, se você realmente valoriza Jesus Cristo, como Filho poderoso de Deus que ressuscitou dentre os mortos para nos dar a salvação, então com certeza você vai ter uma vida espiritual tremenda na face dessa terra. Você está disposto a confessar esse valor que Jesus colocou sobre si mesmo? Esta é a pergunta com a qual nós vamos encerrar o programa de hoje. Eu gostaria que você pensasse seriamente nisso. Eu vou repetir essa pergunta. Você está disposto a confessar este valor que Jesus colocou sobre si mesmo? Como o Filho de Deus? Como o Eu Sou? O Jesus que disse antes de Abraão nascer, Eu Sou? Tenha Jesus Cristo como o Supremo Mestre, o Supremo Senhor da sua vida. Tenho certeza que você será abençoado. Até o próximo programa.